Então, olá a todos. Hoje a gente vai falar de forma matricial de um sistema linear, tá? Então, é um tópico bem importante do início da álgebra linear e também do tratamento de sistemas lineares em geral, né? Que você pode tomar sistemas lineares, que é um conjunto de equações de um certo formato, e escrever ele de uma maneira super compacta, né? Que é a chamada forma matricial do sistema linear. Então, o que a gente vai fazer aqui é apresentar como que você faz essa forma matricial, e daí por que que a gente faz isso? Qual que é a vantagem, né, de você fazer a forma matricial de um sistema linear? Bom, então, primeiro, vou dar uma revisada super rápida aqui, né? O que que é um sistema linear, né, em geral, né? Então, digamos que você tem N incógnitas, e essas N incógnitas você tem equações, né, que envolvem essas incógnitas. Então, aqui eu tenho um conjunto de M equações, e eu digo que o sistema é linear quando essas equações são lineares, né? E o que que significa cada equação ser linear? É que você só pode fazer duas coisas com as incógnitas, só pode fazer dois tipos de operações com as incógnitas. Ou você soma incógnitas, né? Ou você multiplica essas incógnitas, esse ou não é exclusivo, tá? Ou você multiplica as incógnitas por constantes, tá? Então, as incógnitas só vão aparecer nesse formato nas equações, em somas e em produtos por escalares, tá? Por constantes. Então, cada uma das equações tem um formato desse tipo, né? Então, é uma constante vezes a primeira variável, mais uma constante vezes a segunda variável, mais, etc., até quantas variáveis tiver, né? E aí, igual a uma constante, né? Igual a um número agora que não tem nenhuma das variáveis acompanhando ele. E assim por diante. Então, são várias equações nesse tipo de formato, né? Somas de incógnitas, somas de variáveis, ou multiplicações por constantes, né? Então, isso é um sistema linear que tenha m equações e n incógnitas. Então, para cada um dos números que acompanham cada uma das variáveis, você pode localizar esse número, né, pela equação que ele está e por qual variável ele acompanha. Então, você tem que ter dois índices, né, para você localizar uma constante específica que aparece aí nesse sistema de equações. Então, isso te permite você definir uma certa matriz, por, né, você precisar de dois números, dois índices para localizar um número. Então, você define uma matriz razão que coleciona todos esses coeficientes que aparecem aí nas suas equações, tá? E é importante enfatizar que os números são colocados numa ordem, né, coerente com as variáveis. Então, eu já preciso ter organizado as minhas equações, colocando todas as variáveis numa certa ordem, né? Então, ali eu comecei toda a primeira parte aqui é x1, depois tudo é x2, depois tudo é x3 e assim por diante. Aí eu monto essa matriz A de acordo com essa ordem que eu escolhi para as variáveis. Então, aqui eu tenho uma matriz razão, e aí, se o sistema tem m equações e n incógnitas, essa matriz razão tem exatamente m linhas e n colunas. Aí eu posso seguir um passo adiante e pegar todas essas incógnitas e organizar elas numa matriz coluna. Tá? Então, as incógnitas estão sendo chamadas, né, de x1, x2 até xn. Então, eu organizo x1, x2 até xn em uma coluna. Né? E aí eu faço uma coisa semelhante para os termos que estão do lado direito das equações, que são os termos que não têm as variáveis. Né? Eles não acompanham as variáveis, que são esses números B1, B2 até Bm. Eu também vou organizar eles em uma matriz coluna. Tá? Então, aqui eu tenho três matrizes. A matriz razão, que ela pega os coeficientes do sistema. A matriz x, que é uma matriz coluna com as incógnitas do sistema. E a matriz B, que é a matriz que também é uma matriz coluna, que pega todos esses números do lado direito da equação, que não envolve a variável. Tá? Então, qual que é a sacada, né? A sacada é que esse conjunto de equações aqui, que é essa coisa enorme, ela pode ser escrita como simplesmente uma única equação usando a linguagem de matrizes. Tá? Então, a sacada é, se você multiplica essa matriz A por essa matriz X, primeiro, por que eu posso multiplicar, né? Então, a matriz A, ela tem M linhas e N colunas, e a matriz X, ela tem N linhas e uma única coluna. Então, eu posso multiplicar as duas, né? Porque a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda.
E o resultado do produto vai ser uma matriz que vai ter M linhas e uma única coluna. Ou seja, ela é do mesmo tipo da matriz B, porque ela exatamente tem M linhas e uma única coluna. E, de fato, essas equações que estão aqui, elas coincidem com você fazer o produto de matrizes A vezes X e exigir que esse produto seja igual à matriz B, né? Porque, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos comparar a primeira posição dessas duas matrizes, né? Como que eu obtenho a primeira posição da matriz A vezes X? Bom, faço aquele produto da primeira linha da matriz A vezes a única coluna que a matriz X tem. Então, eu vou fazer A11 vezes X1 mais A22 vezes X2, mais etc., até A1N vezes Xn, que é exatamente o que aparece aqui do lado esquerdo, né, dessa equação, na primeira equação. E aí eu quero que isso seja igual a B1, ou seja, eu quero que seja igual à primeira posição dessa matriz Bzinho. E assim por diante, né? Então, a segunda entrada vai ser a segunda linha da matriz A, vezes a única coluna que a matriz X tem, vai dar exatamente esse lado esquerdo da segunda equação. E eu quero que isso seja igual à segunda posição, né, da matriz Bzinho, que vai ser igual ao número B2. E assim por diante. Tá? Então, essa é a sacada. Quando você faz produtos de linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, etc., você produz exatamente esse lado esquerdo do sistema linear. E aí você quer que ele seja igual ao Bzinho, que é o lado direito, que são esses números B1, B2 até B. Então, a moral da história, né, é que toda essa informação, né, todas essas equações que eu quero que sejam satisfeitas, elas todas estão codificadas em uma única simples equação no mundo matricial. Isso aqui só por si só, isso aqui, né, já é um motivo para você falar da forma matricial no sistema linear, porque ele te permite, em vez de você escrever todo o sistema e todas as equações, você escreve uma única equação, só que, claro, no mundo das matrizes. É uma igualdade no mundo das matrizes e que usa o produto de matrizes, né? E, na verdade, até, se você quiser, o produto de matrizes ele foi criado desse jeito que parece estranho, mas ele foi criado justamente para isso acontecer, tá? Para esse sistemão de equações virar uma única equaçãozinha pensando em matrizes. Se você fizer uma analogia com o que é uma equação de primeiro grau lá da sexta série, né? Uma equação de primeiro grau é uma equação com uma única incógnita e as únicas operações que você pode fazer com a incógnita é somar e multiplicar por escalar, né? Então, a equação de primeiro grau mais simples de todas, o formato dela é justamente A vezes a incógnita igual a B, né? Então, isso aqui, só que, claro, a variável aqui é um número, né? Mas veja a semelhança, né, entre isso aqui, uma equação de primeiro grau, e veja a semelhança com isso aqui. Então, é como se fosse exatamente isso, né? A linguagem de matrizes te permite transformar um sistema linear como se fosse uma equação de primeiro grau, só que, claro, agora a variável não é mais um número, a variável, em geral, vai ser um vetor de incógnitas, né? Então, a variável é esse vetor x aqui. Beleza, então essa é a chamada forma matricial de um sistema linear. Então, mais tarde a gente vai ver quais são as vantagens, né, principais de você trabalhar com a forma matricial. Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês uma maneira meio robótica, digamos assim, de como resolver um sistema linear. E daí a gente vai tentar relacionar isso, essa maneira robótica, na versão matricial dela, tá? Então, vamos lá. Antes de fazer isso, vamos dar uns primeiros exemplos, né? Pega o sistema linear nas variáveis x e y dado por esse sistema aqui. Então, você tem duas equações e duas incógnitas. Cada uma dessas equações é linear, né? Você só, no máximo, está somando as variáveis ou multiplicando elas por escalares. Então, são equações lineares. E a versão matricial desse sistema linear é dado por essa equação aqui, né? Então, a matriz do sistema são os coeficientes que acompanham cada uma das incógnitas, né? Então, na primeira linha da matriz, o número 1 aqui é o que corresponde ao que multiplica o x, o número 2 é o que corresponde ao que multiplica o y, na segunda linha, o menos 1 é o cara que multiplica o x na segunda equação, e o menos 3 é o cara que multiplica o y na segunda equação. Então, eu tenho essa matriz de coeficientes,
eu só tenho duas variáveis, então o vetor x é o vetor x e y em pé, e o lado direito, que são os caras que não envolvem as variáveis, forma esse vetor coluna 1 e 0. Tá? Então, isso aqui é a forma matricial desse sistema aqui. Né? Uma matriz 2 por 2 de coeficientes, e essas matrizes colunas também com duas linhas e uma única coluna. Bom, mais um exemplozinho só para citar a forma matricial. Imagina que você tem esse sistema nas variáveis x, y, z e w. Então, são 4 incógnitas e são só duas equações. Tá? Então, vejam que as equações são lineares. Então, de novo, né? O máximo que você está fazendo com as incógnitas é somar elas ou multiplicar elas por escalares, né? E combinar essas duas coisas. Então, é um sistema linear. E a versão matricial dele é exatamente essa daqui, ó. Então, na primeira equação, o que multiplica x é 1, o que multiplica y é menos 2, tem as 4 variáveis, especificamente eu estou dando uma ordem para elas, x, y, z e w. Então, como não tem z aqui na primeira equação, eu entendo como se fosse 0 vezes z. Eu não posso deixar um buraco ali na matriz, eu tenho que completar ela com o coeficiente correspondente, que no caso é 0. Né? E o que acompanha o w é 1. Né? Então, esses são os coeficientes na primeira equação. Na segunda, perceba que eu não tenho x, e o x é a primeira variável, então a primeira posição aqui tem que ser 0, né? Aí 2 é o cara que acompanha o y, 3 é o cara que acompanha o z, e menos 1 é o cara que acompanha o w, né? Bom, eu tenho 4 incógnitas, então o vetor x agora é um vetor em pé com 4 números, né? X, y, z e w. E do lado direito, a parte, né, que é a chamada parte não homogênea do sistema linear, né? Tem esses números 0 e 2, então eles formam esse vetor Bzinho, vetor coluna, né? A matriz coluna 0 e 2. Então, isso aqui é a forma matricial desse sistema aí. Bom, mais um exemplo, e esse exemplo, sim, é o que a gente vai resolver na mão, tá? Então, é um exemplo aqui de um sistema linear com 3 incógnitas e 3 equações. Tá? Então, percebam, né, que é de fato um sistema linear. E aí, agora a gente vai tentar resolver ele na mão, tá? Mas, né, vamos só pelo menos escrever a forma matricial dele por enquanto. Então, aqui a primeira linha 1 é o que acompanha o x, menos 2 é o que acompanha o y, e 1 é o que acompanha o z. E assim por diante, né? Então, na segunda equação, os coeficientes são 2, 3 e menos 1, e na terceira, menos 1, 3 e 2. 3 incógnitas, então, matriz coluna com 3 caras, e a parte não homogênea é 0, 1, 1. Esse é o vetor Bzinho. Tá? Então, eu quero recuperar aqui, né, a maneira como a gente resolve, ou tenta resolver, né, um sistema linear. Então, mas eu vou fazer isso de uma maneira meio robótica. O que eu quero dizer com maneira robótica? Eu vou fazer sem pensar. Eu vou seguir um processo, esse processo vai resolver o sistema, mas não vai resolver da maneira mais rápida possível, necessariamente. Isso que eu quero dizer com robótica. Eu vou simplesmente seguir um processo que eu sei que vai dar certo lá no final, mas poderia ser que eu conseguisse resolver o sistema de um jeito mais rápido, de um outro jeito. Tá? Aqui eu vou escolher um jeito, e esse jeito vai ser um processo meio robozinho, assim, digamos. Então, vamos ver como é que é esse processo que eu estou falando. Tá? Bom, então, aqui eu escrevi as 3 equações de volta, então vamos deixar de lado as matrizes por enquanto. Eu vou resolver na mão o sistema, simplesmente seguindo um passo a passo. Então, aqui está as 3 equações do sistema. Cada uma dessas equações eu vou dar um nome. Eu vou chamar a primeira de L1, a segunda de L2 e a terceira de L3. Pensa como se fossem as linhas do sistema. Tá? Então, linha 1, linha 2, linha 3. Bom, tem várias maneiras de tentar resolver sistemas lineares. Qual que é a que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher, assim, eu estou seguindo a ordem das variáveis, tá? Então, x, y e z. E o meu primeiro passo, a primeira ideia para tentar resolver esse sistema, vai ser tentar, de alguma forma, eliminar a variável x. Por que eliminar a variável x? Bom, porque ela é a primeira. Tá? É por causa da ordem que eu escolhi as variáveis. Então, eu vou tentar eliminar a variável x. Qual que é o objetivo de fazer isso? Tentar obter um sistema linear com menos equações e menos uma incógnita. A gente vai tentar eliminar o x, e aí eu vou obter um outro sistema linear menor, só com as variáveis y e z. Esse é o objetivo. Como que eu faço isso? Bom, observa assim, ó. Eu posso usar a primeira equação para tentar eliminar a variável x na segunda e na terceira.
Tá? Então, esse é o primeiro passo desse processo robozinho. Eu vou usar a primeira equação para tentar eliminar a variável x, né? Então, eu quero eliminar a variável x na segunda e na terceira equação. Eu não vou estragar a primeira equação, vou deixar ela do jeito que ela está. Eu vou simplesmente eliminar o x na segunda e na terceira. Bom, então, como que eu faço isso? Eu vou fazer manipulações nas equações e eu vou tomar um certo cuidado para que essas manipulações eu possa tanto ir quanto voltar, porque eu não quero estragar o conjunto solução do sistema. Eu não quero fazer um monte de manipulação, encontrar alguma coisa lá no final e depois ter que testar se aquilo que eu encontrei é realmente solução. Então, se todos os meus passos podem tanto ir quanto voltar, lá no final o que eu encontrar vai ser solução de fato, porque eu posso voltar tudo e aquilo que eu encontrei realmente resolvia o sistema, né? Então, essa é a ideia. Bom, então vamos ver aqui, ó. Eu vou reescrever algumas das equações aqui. Então, primeiro passo, primeira operação. Eu quero usar a primeira equação para eliminar o x na segunda equação. Então, eu vou olhar só para a primeira e para a segunda. E aí, pensa assim, o objetivo é eliminar o x manipulando essas duas equações. Então, perceba que eu posso multiplicar uma equação dos dois lados por um número e multiplicar uma equação dos dois lados por um número não estraga a equação. Por um número diferente de zero, claro, porque se eu multiplicar por zero dos dois lados, eu estraguei a equação, né? Então, eu multiplico dos dois lados por um número diferente de zero e isso tanto vai quanto volta, né? Porque para ir numa direção, multiplico pelo número, para voltar, eu divido por esse mesmo número. Então, eu posso tanto ir quanto voltar. Então, essa primeira equação aqui, essa primeira linha, qual que é a sacada, né? Eu posso multiplicar ela pelo número menos 2, tá? Então, eu vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2, o que que acontece? Eu vou ter menos 2 vezes 1, que vai ser menos 2. Então, veja aqui na primeira equação, né? Eu vou multiplicar por menos 2. Então, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, eu tenho menos 2x. Aí, menos 2y, se eu multiplicar por menos 2, vai dar mais 4y. E menos 2 vezes z vai dar menos 2z. E do lado direito, né, eu tenho que fazer a mesma operação dos dois lados. Se eu multiplicar o zero por menos 2, vai continuar sendo zero. Então, essa primeira equação aqui, ela é equivalente, ela é a mesma equação que essa daqui, que eu estou riscando aqui agora, tá? Então, essa daqui que está em vermelhinho, a equação de cima. Elas são a mesma equação, só da de cima para de baixo eu obtenho multiplicando por menos 2. Da de baixo para de cima eu obtenho dividindo por menos 2. Eu volto para a original. Agora, então, eu posso pensar que essas duas primeiras equações do sistema, eu posso pensar que são a mesma coisa que essas duas equações que estão aqui embaixo. Eu não fiz nada, só reescrevi a primeira equação. Agora, eu vou trocar esse par de equações por um outro par de equações que vai eliminar o x na segunda equação. Tá? Então, por que eu multipliquei por menos 2? Qual que é a sacada? Bom, depois que eu multipliquei por menos 2, aqui eu tenho menos 2x e aqui eu tenho mais 2x. Então, eu vou somar essas duas equações. Isso também é uma operação que é permitida, né? Se um cara é igual ao outro e um outro é igual ao outro, então somar o cara da esquerda com o cara da esquerda do outro é igual ao cara da direita mais o cara da direita do outro. Né? Isso não altera igualdades. Então, eu vou repetir simplesmente a primeira linha aqui, que é o L1. Não, eu nunca vou estragar a linha 1, vou deixar ela do jeito que ela está. E a linha 2, eu vou trocar ela pela soma da linha 1 com a linha 2. Tá? Então, veja aqui o que eu tô fazendo. Né? Então, aqui eu simplesmente repeti a linha 1, não fiz nada, mas a segunda linha, eu troquei ela pelo quê? Eu tinha multiplicado a primeira linha por menos 2 e somei o resultado disso com a segunda. Quando eu multipliquei a primeira linha por menos 2, eu obtive essa daqui. Ó. Aí, quando eu somo com a segunda, eu obtenho menos 2x mais 2x, que é 0x, ou seja, eliminei o x. Aí, 4y mais 3y é o 7y.
E menos 2e com menos e vai ser o menos 3e. E do lado direito, como eu fiz a mesma operação dos dois lados, 0 mais 1 é igual a 1. Então, veja, esse sistema do lado esquerdo e esse sistema do lado direito são equivalentes, são o mesmo sistema. Para ir da esquerda para a direita, eu fiz essa operação de a primeira linha eu simplesmente repeti, e a segunda eu troquei ela por qual linha? Bom, por menos 2 vezes a primeira, mais a segunda. Ora, mas se eu tenho do lado esquerdo, por que eu posso voltar para o sistema do lado... Aliás, desculpa. Se eu tenho o sistema do lado direito, como que eu posso voltar para o sistema do lado esquerdo? Por que dá para ir e voltar e, portanto, são o mesmo sistema? Bom, daí você pensa assim, ó. Se você chamasse essa nova linha 2 de L2 til, essa nova linha 2 eu obtive ela fazendo o quê? Multiplicando a primeira por menos 2 e somando com a segunda. Então, como que eu obtenho a linha 2 de volta? Bom, a linha 2 vai ser o quê? A linha 2 nova mais duas vezes a linha 1, né? Então, é meio que resolver ao contrário isso aqui, né? Isolar o L2 nessa equação. Então, a linha 2 original, eu também obtenho a partir da linha 1 e da linha 2 nova fazendo essa conta. Eu pego a linha 2 nova, pego a linha 1 multiplicada por 2 e somo as duas, eu obtenho essa daqui de volta. Então, eu posso tanto ir quanto voltar e, portanto, o sistema é o mesmo. Tá? Então, eu vou reescrever essas três equações aqui agora, só que a nova equação 2 vai ser essa nova equação aqui, que é essa nova linha 2, assim, digamos. Então, o sistema atualizado, digamos assim, né, é o seguinte. Então, a linha 1 eu só repeti, mas a linha 2 ela é nova. É a linha 2 que eu obtive aqui fazendo essa manipulação de eliminar a variável x da segunda equação. Então, perceba aqui, né, que nessa nova equação 2 já não tem o x, ó. É 0 vezes x. Então, só sobrou ali uma coisa que envolve y e z. E agora, o que eu vou fazer? Bom, eu ainda estou no primeiro passo. Eu preciso eliminar a variável x da terceira equação. Como que eu vou fazer isso? Eu ainda vou usar a primeira. Tá? Então, eu não vou usar a segunda, eu vou continuar usando a primeira. Usar a primeira equação, então essa é a segunda operação que a gente vai fazer. Usar a primeira equação para eliminar o x na terceira equação. Então, esquece a segunda equação agora e escreve só a primeira e a terceira. Então, estão aqui, ó. Essa daqui é a primeira equação, essa daqui é a terceira. Bom, aqui está até mais fácil, né? O que eu posso fazer para tentar eliminar o x na terceira equação? Aqui eu tenho 1x, aqui eu tenho menos 1x. Então, se eu somar essas duas equações aqui, automaticamente eu vou eliminar o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever que esse sistema é o mesmo que a primeira equação, vou repetir, como eu falei, eu não vou mexer na primeira equação, vou deixar ela do jeito que ela está, e eu vou atualizar a terceira equação. A terceira equação, ela vai ser obtida, a nova terceira equação, ela vai ser obtida somando a primeira com a terceira, né? Então, é direto aqui, quando eu somar o x com o menos x, o x vai embora, então vai virar 0x. E nesse processo de somar as duas, o que vai dar no resto, né? Então, eu tenho menos 2y mais 3y, que é y, z mais 2z é o 3z, e 0 mais 1 é o 1. Né? Então, essa nova terceira equação aqui, eu vou colocar ela no sistema atualizado de novo. Tá? Então, eu vou atualizar o sistema mais uma vez, e agora, o novo sistema ele tem esse formato aqui. A primeira equação é a mesma, a segunda equação não tem mais o x, e a terceira equação também não tem mais o x. Tá? Então, a gente eliminou a variável x, e esse é o objetivo cumprido do primeiro passo. Bom, agora se você quisesse pensar assim, ó, perceba que aqui, ó, eu tenho um novo sistema menorzinho que só tem duas equações e duas incógnitas. Então, eu simplifiquei meu problema agora para um sistema menor. Então, aqui agora eu tenho as novas linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3 novas, atualizadas. E aí a ideia agora é resolver esse novo sistema linear verde aqui, eliminando uma das variáveis. Qual variável que eu vou eliminar? Eu vou eliminar o y, tá?
Por que o y? Porque ele é a primeira variável desse sisteminha menor. Tá? Então, eu vou tentar eliminar a variável y. Como agora só tem duas equações, eu vou usar a segunda equação para eliminar o y na terceira. Né? Então, só sobraram duas, eu só preciso eliminar o y em uma única equação, que é a terceira. Então, esse é o passo 2. Usar a equação 2 para eliminar o y na terceira equação. Então, eu vou escrever esse sisteminha menor, só dessas duas equações que sobraram, só tem y e z nelas. E aí, qual manipulação eu faço, né, para eliminar o y na terceira equação? Bom, posso fazer o seguinte, né? Eu penso assim, tá, aqui é 7y, aqui é y. Como que eu posso tentar eliminar? Bom, eu posso pegar essa equação de baixo, multiplicar dos dois lados por menos 7, né? E aí eu vou obter essa equação aqui. Então, o y vezes menos 7 vai dar menos 7y, 3z vezes menos 7 vai dar menos 21z, e como eu tenho que fazer a mesma operação dos dois lados, 1 vezes menos 7 vai dar menos 7. Essa operação de multiplicar a segunda equação ali, né, por menos 7 dos dois lados, tanto vai quanto volta, porque na ida eu multiplico por menos 7 e na volta eu divido por menos 7. Eu posso ir e voltar. A primeira equação eu simplesmente repetir, né? E agora, qual é a vantagem de ter feito isso? A vantagem agora é que se eu somar essas duas equações aqui, eu vou eliminar a variável y. Tá? Então, eu estou usando a segunda equação. Então, a segunda equação eu vou simplesmente repetir, né? Eu não vou mexer nela. E a terceira equação, que é onde eu estou eliminando o y, eu vou escrever ela atualizada. Então, nessa soma, a soma aqui dos dois dá zero. Então, eu elimino o y. Menos 3z com menos 21z dá menos 24z. E 1 menos 7 dá menos 6. Então, qual foi a operação que eu fiz, né, para atualizar essa terceira equação? Eu peguei a terceira linha, na terceira equação, e multipliquei ela por menos 7, e depois somei com a segunda linha, com a segunda equação. Tá? Então, essa nova equação aqui, ela não tem y mais. Né? Então, de novo, eu vou escrever o sistema atualizado com essas três novas equações. Tá? Então, a primeira equação, não mexi nela, continuei do jeito que está. A segunda equação é a equação atualizada sem a variável x. E a terceira equação, ela é atualizada sem a variável x e sem a variável y também. Né? Então, aqui eu tenho 0x e também eu tenho 0y. Né? Ou seja, essa última equação agora, atualizada, ela só tem a variável z. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Né? Eu consigo resolver essa equação diretamente agora. Basta isolar o z nessa equação. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer é o que a gente chama de substituição direta. A última equação só tem uma variável, eu isolo essa variável, né? Então, aqui eu tenho menos 24z igual a menos 6, eu posso dividir dos dois lados por menos 24, e aí o z, simplificando essa fração 6 por 24, isso vai dar 1/4. Uma vez que eu encontrei o valor do z na última equação, eu volto para a segunda equação, porque ela só tem as variáveis y e z. Como eu já sei o valor do z, substitui esse cara lá, acho y agora. Então, a segunda equação, né, agora ela é 7y menos 3 vezes o z, que vale 1/4, e isso tem que ser igual a 1. Isso é uma equação do primeiro grau, resolvo essa equação e encontro y igual a 1/4. Também, por acaso, coincidência aqui, ele dá igual a 1/4 também. Tem o y, tem o z, volto agora para a primeira equação. Então, agora o objetivo é achar o x. Né? Então, eu escrevo de volta a primeira equação, substituo o y e o z que eu já conheço, vai ser de novo uma equação do primeiro grau, resolvo ela e acho x igual a 1/4. Então, aqui, por curiosidade, isso é um sistema linear onde o x, o y e o z todos dão iguais a 1/4. Tá? Isso aqui não é bem por acaso, tá? Não era esperado que fosse acontecer isso. Então, moral da história, né? Esse processo meio robótico, digamos assim, ele resolve o sistema. Né? Você faz um processo de pega a primeira variável, usa a primeira equação para tentar eliminar aquela variável nas outras equações. Uma vez que você consegue fazer isso, você vai para o próximo passo, que vai ser um sistema menor. Se esse sistema ainda tiver mais do que uma variável, né, que foi o caso aqui, ele tinha o y e o z.
Agora você faz o mesmo processo, usa a primeira equação para tentar eliminar a variável y na segunda. Como você só tem duas equações, basta eliminar o y na próxima equação que está logo abaixo dela. Depois que você faz isso, a última equação, né, a versão atualizada da última equação, não vai ter nem o x, nem o y, e, portanto, só vai ter o z. Então, dá para você descobrir se tem valor de z ou não. Tá? Uma vez que você achou o z, se tiver, né, você volta para a original, volta para a equação logo acima, ela só tem y e z, joga o valor do z ali, achou o y. Agora você tem o z e o y, volta para a equação de cima, para a primeira, e acha o valor de x correspondente. Tá? Então, isso é um processo que, de fato, é um algoritmo. Você pode seguir esse processo, por isso que eu falei que é robótico, você pode botar isso num computador e falar, computador, faça esse processo aqui. Se o computador fizer esse processo, ele resolve o sistema linear para você. Ele descobre se tem solução ou não e diz como são as soluções. Por que eu falei que ele é robótico? Por que ele não precisa ser o melhor jeito, né? Bom, aqui atrás, na verdade, você já podia ter percebido, né? Nesse sistema verdinho, que olha só, olha a variável z aqui, ó, menos 3z e mais 3z. Se eu tivesse somado essas duas equações de cara, eu já teria eliminado o z e poderia encontrar o valor do y correspondente e acabou. Achando o y, volta em uma delas, acha o z, daí volta na primeira e acha o x. Por isso que esse processo, não necessariamente ele é ótimo, não é o melhor possível. Mas eu fiz isso porque eu quero ser coerente com uma certa ordem. Como eu escrevi x, y e z, então primeiro eu tentei eliminar o x, depois eliminar o y, e aí eu obtenho o z. Independente se tem algum jeito mais rápido ou não de fazer a mesma coisa. Tá? Bom, então, qual é a vantagem da forma matricial? Não falei de matriz aqui em momento nenhum, né? Então, vamos escrever agora uma coisa que se chama a versão estendida, ou matriz estendida do seu sistema linear. Então, essa matriz maior aqui, ela é a matriz dos coeficientes, só que tem uma coluna a mais, que é justamente a coluna dos bezinhos. Tá? Então, eu coloquei aqui, nessa matriz, né, os coeficientes e depois essa coluna extra, que no caso desse exemplo, ela é 0, 1, 1. Para quê, né? Então, veja bem, vamos pensar uma coisa aqui, voltando para algumas dessas manipulações que a gente fez para tentar resolver o sistema, né? Veja só, por exemplo, quando eu faço essa operação aqui de somar duas equações, que nem essa daqui que a gente fez na primeira operação aqui. Quando eu somo duas equações, como eu já deixei as variáveis todas organizadas, né? A primeira parte x, depois y, depois z, quando você faz essa conta, o que na prática acontece? Bom, o coeficiente que acompanha o x é menos 2 na primeira equação, e o coeficiente que acompanha o x na segunda equação é 2. Quando eu somo as duas, na prática eu faço menos 2 mais 2, né? Porque você coloca o x em evidência e soma só o menos 2 com o 2. Quando eu somo 4y com 3y, eu deixo o y em evidência e faço 4 mais 3, né? Quando eu somo menos 2z com menos z, eu deixo o z em evidência e faço menos 2 com menos 1. Então, nessa operação de somar linhas, né? Somar equações, desculpa, na prática, você soma coeficiente do x com coeficiente do x, coeficiente do y com coeficiente do y, coeficiente do z com coeficiente do z, né? E outra operação que a gente está fazendo aqui, que é essa operação de multiplicar uma equação dos dois lados por algum número, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui em uma dessas operações onde a gente fez isso. Né? Então, por exemplo, aqui na que multiplica uma equação por menos 7. Né? Então, pega essa equação aqui. Ó. Essa equação de baixo, o y mais 3 é igual a 1, a operação que eu tinha feito ali é multiplicar a equação dos dois lados por menos 7. Então, pensa, quando você multiplica uma equação inteira dos dois lados por menos 7, do lado esquerdo você vai ter que fazer menos 7 vezes a coisa toda, que é y mais 3z. Você aplica a distributiva, então isso é o mesmo que multiplicar o menos 7 por cada parcela. Mas como que você faz menos 7 vezes y? Você faz menos 7 vezes 1y, ou seja, menos 7y. Como que você faz menos 7 vezes 3z? Você faz menos 7 vezes 3 e depois vezes o z. Ou seja, menos 7 vezes 3, que é menos 21, e depois isso acompanha o z.
Então, na prática, o que você faz para multiplicar variáveis, né, por uma constante? Você multiplica esse número por cada um dos coeficientes dessas variáveis, né? Então, aqui eu tenho menos 7 vezes 1, que é menos 7, e menos 7 vezes 3, que é menos 21. E do lado direito, menos 7 vezes 1, que é menos 7. Então, a moral da história que eu quero passar aqui, né, é que essas operações de somar equações ou multiplicar uma equação dos dois lados por um número, na prática, você faz com os coeficientes das variáveis, né? E quando você multiplica os coeficientes. Então, eu posso fingir que eu não vou escrever as variáveis, eu não preciso ficar escrevendo as variáveis, porque quando eu faço essas manipulações, na prática eu estou fazendo as contas com os coeficientes que aparecem, né? E claro, como a equação tem dois lados, né, tem um lado esquerdo e um lado direito, cada manipulação que eu faço também tem um correspondente com os números que aparecem do lado direito da equação, né? Então, eu não posso esquecer desse lado direito do sistema. Por isso que eu estou fazendo aqui o que a gente chama de matriz estendida. Eu estou colocando os coeficientes da matriz e os números que aparecem do lado direito do sistema. Todas essas manipulações que eu fiz, elas não estragam o sistema, né? Todas elas são vai e volta, vai e volta. Então, é C e somente C, né? Então, eu vou escrever agora de maneira matricial todo esse processo que a gente fez, que é o processo que a gente chama de escalonamento, tá? Então, veja, essa é a matriz estendida do sistema original, né? Então, aqui está as entradas, né, a matriz dos coeficientes e a parte dos bezinhos. E aqui eu tenho os nomes das linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3. Esse símbolo tiozinho, ele vai dizer assim, ó, o sistema dessa matriz da esquerda é equivalente ao sistema da matriz da direita. Então, a gente vai pensar que essa matriz, ela corresponde ao sistema, eu só estou fingindo que eu não estou escrevendo as incógnitas. Mas na primeira coluna corresponde à variável x, a segunda coluna corresponde à variável y, a terceira corresponde à variável z, e esse pontilhadinho ali é o que está fazendo a separação do igual, né? Então, tem o igual a 0, igual a 1, igual a 1, né? Então, pensa que essa matriz estendida é como se fosse o sistema, só que eu não estou escrevendo as incógnitas, só isso. Então, esse sistema do lado esquerdo ele é equivalente ao sistema do lado direito, que é o quê? Bom, a primeira linha eu não mexi, eu vou usar a primeira linha para eliminar a variável x da segunda e da terceira equação. Matricialmente, o que significa eliminar a variável x? Significa produzir um zero aqui, ó. Porque esse cara é o que acompanha o x na segunda equação. Eu quero eliminar ele. Então, como que eu faço para eliminar? Bom, eu vou trocar essa linha 2 por uma nova linha, que vai ser qual? Fazendo aquela manipulação, eu multiplico a primeira linha por menos 2 e depois eu somo o resultado disso com a segunda linha. Quando eu faço isso, né? Então, observa que as contas são só nos coeficientes na prática. Quando eu multiplico por menos 2, aqui eu tenho menos 2 na primeira linha, né? Vamos escrever aqui em cima, menos 2, 4, menos 2 e 0. Aí, quando eu somo com a segunda linha, eu tenho menos 2 mais 2, que é 0, 4 com 3, que é 7, menos 2 com menos 1, que é menos 3, e 0 com 1, que é 1. Né? Então, essa nova segunda linha aqui é aquela nova segunda equação, que é a segunda equação atualizada. Tá? Então, eu não mexi na primeira linha, eu só usei ela para eliminar o x na segunda, mas eu atualizei a segunda linha usando essa operação aqui, que foi multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar o resultado com a segunda linha. Então, aqui eu produzi um zero. Mas isso ainda não terminou o processo, né? Eu preciso eliminar o x na terceira equação também. E como que eu faço isso? O objetivo agora é produzir um zero aqui. Mas eu ainda vou usar a primeira linha para fazer isso, tá? Então, bom, aquele era mais imediato. E, de fato, você percebe aqui, né? Se eu simplesmente somar a primeira com a terceira, eu já elimino o primeiro cara aqui, que é o que corresponde a multiplicar por x na terceira equação. Então, se eu somar essas duas, eu elimino o x na terceira equação. Então, eu vou deixar a linha 1 do jeito que está, a linha 2 não estou mexendo com ela,
Agora eu vou atualizar a linha 3 pelo quê? Bom, eu vou trocar ela pela soma da primeira com a terceira. Se eu somar a primeira com a terceira, eu tenho 1 com menos 1, que é 0, menos 2 com 3, que é 1, 1 com 2, que é 3, e 0 com 1, que é 1. Então, o primeiro processo acabou porque abaixo do 1 ali, né, abaixo desse cara, eu produzi esses dois zeros. Ou seja, eu eliminei o x das outras duas equações. Então, agora eu vou repetir esse processo pensando que o novo sistema é como se fosse esse aqui agora. O x já era. Agora a ideia é tentar eliminar o próximo cara, que é o y. Então, o que que eu faço? Bom, agora eu vou repetir a primeira linha, eu não vou mexer com ela. Agora eu vou usar a segunda linha para tentar eliminar o y na terceira. Então, eu vou repetir a segunda linha. E o que que eu vou fazer na terceira? Aquela continha que a gente fez. Eu multiplico a terceira linha por menos 7, somo o resultado disso com a segunda, e isso vai produzir o zero aqui, que corresponde ao que multiplica o y na terceira equação. Tá? E o que vira, o resto é isso, né? Então, menos 7 vezes 3 dá menos 21, com menos 3 dá menos 24, e menos 7 com 1, vezes 1 dá menos 7, com 1 dá menos 6. Então, veja, né? Nessa forma final, eu tenho esses três zeros aqui, ó. Esses três zeros, eles estão abaixo da diagonal principal dessa matriz. O que que é a diagonal principal? São esses caras aqui, ó. São os caras que estão na posição 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante, se tiver mais, né? Então, abaixo da diagonal principal, tudo é igual a zero. Quando você chegar no sistema linear nesse momento, quando ele tiver esse formato, você diz que esse sistema está escalonado. Esse é o momento onde você pode agora reescrever as equações, né, e fazer substituição direta se for possível, tá? Então, por que que dá para fazer isso? Bom, agora você reinterpreta essa matriz, essa última matriz que está aí, como as equações correspondentes a essas linhas, né? Então, a última aqui, né, essa última equação, ela corresponde a 0x, 0y e menos 24z igual a menos 6, que é exatamente aquela última equação que a gente escreveu, né? Então, você reinterpreta agora essas linhas dessa matriz como equações. Então, essa última linha, como tem esses dois zeros, ela corresponde a uma equação que só tem a variável z. Então, eu resolvo essa equação, acho z, volto para a equação de cima. Essa equação de cima não tem x por causa desse zero aqui. Eu já conheço o z, então eu acho o y. Aí tem o y e tem o z, volto para a primeira equação, substituo e acho o x. Então, essa daqui é a forma matricial, né, de você resolver um sistema linear usando esse processo que a gente chamou de escalonamento. Então, todas aquelas manipulações nas equações, na prática, eles acontecem nos coeficientes, né, das variáveis e do lado direito da equação também, porque você sempre faz a mesma operação dos dois lados, né, da equação para não estragar ela. E em cada um desses passos, esses passos tanto vão quanto voltam. Então, o sistema original, né, que é esse primeiro aqui, ele é equivalente a esse último, e esse último é mais simples, porque eu posso resolver ele usando substituição direta. Tá? Então, esse é o processo de escalonamento. Né? Vejam que, se eu escrever matricialmente, as coisas têm uma certa vantagem, porque fica menos poluído, digamos assim, né? Eu não preciso ficar escrevendo todas as equações em todas as etapas, eu vou simplesmente manipulando os coeficientes da equação, e aí fica uma coisa mais limpa, né? Então, aqui está uma das principais justificativas do porquê que você usa matrizes, ou porque você pode, digamos assim, né, usar matrizes para tentar resolver sistemas lineares. Essa linguagem de matrizes ela é mais limpa, digamos assim. Bom, então, esse é o primeiro objetivo que eu queria aqui, apresentar a forma matricial e apresentar esse processo de escalonamento. Tá? Então, nos próximos, a gente vai usar, né, esse processo de escalonamento para tentar entender coisas sobre o conjunto solução desse sistema linear. Tá? Quantas soluções tem, por exemplo?
Será que quando eu olho para a forma escalonada do sistema, eu consigo tirar esse tipo de informação? Essa vai ser a ideia dos próximos vídeos, tá? Então é isso que eu queria falar e a gente se vê na próxima e até mais.